Pastor Stefano, ele esteve conosco já na semana de consagração aqui na nossa igreja e foi uma bênção. Quando fiz, o convite, ele disse: olha, vamos olhar, início de ano, muitas reuniões, mas graças a Deus, a agenda bateu e deu para ele poder estar conosco. Sei também, estávamos conversando aqui embaixo, que ele está cheio de Deus. Eles acabaram um seminário agora da igreja dele, de 3 dias, céus abertos. Eu gostaria que ele comentasse sobre o sobrenatural que aconteceu naquele lugar. E também estamos frescos. Eu imagino o que vai acontecer nessa noite, as conexões do Espírito neste lugar. Amém, queridos? Estenda suas mãos, vamos orar para o pastor Stefano, pedir a Deus que continue usando ele, porque os nossos corações estão abertos para receber dessa palavra. Senhor Jesus, neste momento nós oramos e entramos novamente na sua presença e pedimos ao Senhor, assim, meu Deus, como o Senhor tem falado conosco nas madrugadas, durante o dia, o nosso coração está como um terreno fértil, as nossas audições espirituais, elas estão abertas, e nós queremos pedir ao Senhor, que o Senhor abençoe, continue abençoando a vida do pastor Stefano, e que ele seja um canal de bênçãos para a nossa vida, e que as conexões no mundo espiritual venham continuar montando este quebra-cabeça, para que nós venhamos ter discernimento para entrar na sua presença. Muito obrigado por essa noite, e nós oramos e agradecemos ao Senhor pela vida deste homem de Deus nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do pastor Stefano. Deus abençoe, fique à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Eu quero orar com você. Antes de qualquer coisa, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, fala conosco, nós te pedimos que a tua presença, o sobrenatural, a palavra rema revelada, a verdade e a revelação estejam entre nós nessa noite e venham mudar a nossa vida e mudar a história da tua igreja sobre a terra. Assim, Pai, nós pedimos que o teu Espírito possa agora colocar no coração de cada homem, cada mulher, um sentido de propósito de vida, um sentido de, ou melhor, sentido para viver, um sentido para servir, um sentido para descobrir o porquê do chamado e porquê estamos aqui. Obrigado, Pai. Confiamos em Ti e sabemos que o Senhor já começou uma grande obra na vida de cada um e vai continuar em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar no seu lugar. Irmãos, que bom estar com vocês de novo. Com meu amigo pastor David, está aqui o pastor Herbert, está comigo aqui o pastor Lucas, que me auxilia lá na quadrangular São Joaquim. Terminamos 3 dias de conferência Céus Abertos, sexta, sábado e domingo, uma bênção. Não fique preocupado se as prefeituras fecharem tudo, o céu não está fechado. Deus não fechou o céu, não tem vírus que impeça nada. Deus está com os céus abertos sobre a vida daqueles que creem. Sem mais demora, pega a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos ler um texto, um versículo só, mas de uma forma como você nunca ouviu falar. Eclesiastes 3, versículo 1. Olha só o que diz o texto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vou repetir. Fala assim comigo. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Repare bem nesse texto, que a palavra tempo apareceu 2 vezes, mas não é o mesmo tempo. Um tempo é diferente do outro. Fecha a sua Bíblia. Esse texto continua falando, há tempo para nascer, para morrer, plantar, colher, abraçar, deixar de abraçar, dormir, acordar, ficar alegre, ficar triste. Esse texto fala uma grande parte do tempo determinado. O que é o tempo determinado?
é o tempo que Deus determinou para cada coisa poder viver, realizar e morrer. Deus determinou um tempo máximo que o ser humano pode estar vivo. Deus determinou o tempo máximo que um cachorro, um leão, uma árvore, uma jabuticabeira ou um pé de milho tem um processo de nascimento e o dia da morte programados, porque Deus assim quis fazer um tempo determinado. O tempo determinado é diferente do outro tempo que está aqui no texto. Esse outro tempo que está falando aqui, fala assim comigo, tempo do propósito. Eu vou falar sobre 3 coisas aqui hoje. Tempo, propósito. E o tempo do propósito eu vou chamar de temporada sobrenatural. Repita comigo assim, tempo, propósito e temporada sobrenatural. Como é que é o tempo? O tempo tem altos e baixos. O tempo, no tempo normal determinado, nada de sobrenatural acontece. Você acorda, toma café, trabalha, almoça, trabalha, volta para casa, vai passear, vai dormir. E assim a vida vai passando e nada de sobrenatural acontece, nada de emocionante acontece e a vida continua sendo sempre a mesma. Quando você fala que um prisioneiro está na cadeia, ele está ali pagando tempo. Porque ele desperdiçou a liberdade dele errando, agora está preso e vai pagar um tempo para poder ser liberto. Você sabia que pode ser que alguém que está aqui nessa noite virou um prisioneiro do tempo? Uma vida sem gosto, sem emoção, sem novidade, não rompe nunca, está sempre preso num círculo ou num lugar e não há rompimento, não há quebra de barreiras e paredes. É o tempo determinado escravizando a vida e a pessoa desperdiçando tempo sobre a terra. Ei, não se assuste. Isso está acontecendo com a maioria da humanidade. A pior coisa na vida de uma pessoa não é a morte, mas é uma vida sem propósito. É muito pior você viver aqui na terra sem nunca ter vivido do que morrer. Tem gente que viveu 80, 90 anos aqui na terra, mas na verdade nunca viveu, foi um prisioneiro do tempo em décadas e décadas. Quem está me entendendo aí? Mas existem razões pelas quais o tempo é muito importante. A primeira razão, Deus usa o tempo para nos preparar para um propósito ou uma temporada sobrenatural. Ó, fala comigo, tempo de preparo. O tempo é bom quando o tempo serve para você de aprendizagem. Por que o preso está na cadeia? Para aprender a parar de matar, roubar, estuprar. O problema é que a cadeia hoje virou uma faculdade do crime. O cara, ao invés de aprender a melhorar, ele aprende a ficar pior. Mas se ele estivesse lá dentro aprendendo a melhorar, seria um tempo que ele não desperdiçou. E você que está aqui fora e não está na cadeia, será que tem alguma prisão te aprisionando e você está sendo impedido de ter um tempo de aprendizagem e o tempo está sendo seu inimigo? Fala comigo, tempo de preparo, tempo de aprendizagem. Fala, agora o tempo ele pode ser usado como um meio para Deus processar o propósito dele, a temporada da nossa vida. Eu vou falar mais tarde sobre isso. Nenhum tempo é perdido quando nós temos um propósito. Às vezes você fica falando assim, pastor, eu estou meio perdida aqui. Eu queria saber o que é propósito. Uma igreja com propósitos, eu tenho resumido isso na minha igreja, para evitar de complicar a vida do irmão, do cristão. 3 coisas, fala comigo. Propósito são 3 coisas básicas. Eu peço para você repetir, para você memorizar. Tem irmão que anota,
Tem irmão que não anota, mas quem anota está na frente. Tem gente que guarda bem aqui, né? Primeiro propósito que todos nós temos que ter na vida: amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Como é quase impossível a gente fazer isso, nós temos tentado a melhor forma: estar na casa de Deus, ter sacrifícios espirituais como jejum, oração, dizimar, ofertar, participar de atividades da igreja, honrar ao Pai na sua casa de oração. Fala comigo, segundo propósito: amar o próximo como a ti mesmo. Você que talvez esteja me assistindo pela internet, talvez seja só hoje que você está assistindo, mas você que assiste todos os cultos pela internet, você não vai ter oportunidade de amar o próximo. Esse propósito não está sobre a sua vida, porque amar ao próximo é conviver, e cada um com seu defeito, qualidade, com problemas. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que estar no meio do povo, no meio das pessoas, para conviver e aprender a amar. Você que só vê culto pela internet e diz que está sendo alimentado, toma cuidado. Quando você estiver com fome, vai lá na TV e assiste o Masterchef para matar a sua fome. Tem muito prato bonito lá, você vai assistir e vai ficar com o estômago cheio, não vai, irmã? Vai nada, vai ficar morrendo de fome lá olhando. Então venha para a casa de Deus. Fala comigo, terceiro propósito. Aí que está a chave. O primeiro, Deus acima de tudo. O próximo como a ti mesmo. E terceiro, você não pode abrir mão de fazer diferença na sua geração. Você vai fazer diferença na sua geração, nem que seja só na sua casa, ou só na sua rua, só no seu bairro, só no seu colégio, ou só no seu trabalho, ou na cidade toda, onde você quiser que Deus, ou onde Deus quiser te enviar. Você não pode morrer sem fazer diferença nessa geração. O que é um propósito? Eu falei um pouco sobre o tempo. Propósito é o seguinte: o propósito, ele é a intenção original para a qual você inventou alguma coisa ou alguém foi criado. Por exemplo, irmã, qual que era a intenção de quem criou essa cadeira? Para a gente ficar em pé nela, dormir nela, deitar? É sentar. Qual é o propósito da criação do microfone? Servir de amplificador da minha voz para ver se você me ouvir bem. Está entendendo? Propósito é a razão pela qual você foi criado. Tem gente aqui que já disse para Deus que não tem nenhum propósito na vida. Você está chamando Deus de mentiroso. Deus nunca criou nada sem propósito. Se você foi criado por Deus, existe um propósito para a sua vida espiritual, sentimental, profissional. Tem propósito para você. Deus não mentiu. E outra coisa, Deus não é incompetente, escolheu errado. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. É porque Ele viu em você, apesar do que a sua família fala, apesar do que você mesmo acha de si quando olha no espelho, Ele olhou para você e fala: você pode me seguir e se tornar igual a mim. Agora tem uma coisa aqui, muito forte, que eu tenho que te falar antes de entrar na temporada: sobrenatural. A pessoa que não conhece o seu propósito não tem direito a ter uma temporada sobrenatural. Vou tomar na garrafinha mesmo. Pastor fala muito, tem que tomar uma aguinha, viu, irmão? Se você não conhece o seu propósito, não tem direito a entrar numa temporada sobrenatural. Pastor, Deus, por que nada sobrenatural acontece, nada novo? Porque você está ignorando o propósito. Você foi criado para adorar a Deus, amar o próximo e fazer diferença na sua geração. Mas eu só vou fazer diferença na minha geração se eu estiver com Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Lembra? Jesus conhece tanto como funciona um propósito e uma temporada sobrenatural, que ele falou com os discípulos: eu estou indo para o Pai, mas eu dou uma ordem para vocês: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que ele quis dizer?
Ninguém pode realizar nada, pregar o evangelho, fazer diferença, se primeiro o Espírito não vier sobre a sua vida. O propósito te garante a temporada sobrenatural. Propósito é um, mas temporadas podem ser muitas. Por exemplo, vou dar exemplo do pastor Mário de Oliveira. Com 18 anos aceita Jesus. Com 19 anos se tornou missionário. Dos 19 aos 21 anos de idade, foi preso 5 vezes pregando o evangelho, mas abriu muitas obras no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo. Ali estava uma temporada sobrenatural. Multidões vinham, porque a multidão vai onde está a presença. Multidões vinham, milagres, demônios sendo expulsos, pessoas perseguindo ele. Tudo isso faz parte da temporada sobrenatural. Aí ele vem para Belo Horizonte, funda a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, lá na rua Carlos Prates, num galpão que era uma oficina de ônibus. As pessoas entravam lá, ficavam sujas de graxa, mas saíam também cheios da graça. E multidões do lado de fora da igreja caindo, sendo curadas, tomados pelo Espírito Santo, demônios sendo expulsos à distância de tanta gente lá de pé naquele lugar. Era a temporada sobrenatural. O propósito era o mesmo: servir a Deus, servir ao próximo, fazer diferença na geração dele. Só que ele foi de um lugar para o outro, uma nova temporada, agora pastoreou 14 anos naquele lugar. Então ele entrega para o pastor Joaquim Cantagalha aquela igreja, e alguém começou a falar por aí: pastor Mário não é pastor mais não é pastor de igreja, ele agora vai mexer com política. Mal eles sabiam que Deus estava colocando uma temporada sobrenatural na cidadania, como pioneiro, junto com o pastor Antônio Janaro, muito criticado, mas depois todos os pastores quiseram entrar também, porque viram que a necessidade da igreja de ter representantes. Aí ele também não sabia, mas estava sendo preparado para ser o presidente nacional da igreja quadrangular, e assim o é há 5 mandatos de 4 anos cada, eleito pelos pastores do Brasil. O propósito é o mesmo, mas agora é uma outra temporada. A temporada sobrenatural começa na nossa vida, mas se a gente não for fiel, ela acaba. Nossa, pastor, de direto eu vejo alguém contando assim: não, porque quando eu pregava, já ressuscitou morto, o cego enxergou. Daí eu pergunto para ele: e agora, como é que está? Ah, agora. Por que a temporada parou? Deus não quer que a temporada pare, Ele quer te colocar de uma temporada mais poderosa do que a outra. Porque a temporada, ela tem um tempo determinado por Deus, e só Ele sabe quando ela começa e quando ela acaba. Mas se Ele sabe quando ela acaba e você está fiel, começa uma nova. Ah, você ainda não entendeu, vai entender daqui a pouco. Olha só, eu falei sobre tempo, propósito, agora eu vou falar sobre a temporada. Como é que uma temporada sobrenatural começa na nossa vida? Sempre, fala comigo, sempre. Agora que eu vou tocar na ferida de pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Deus só vai começar uma temporada sobrenatural na nossa vida através de uma pessoa. A temporada só chega até nós quando Deus nos conecta a uma pessoa. Cuidado com quem você está conectado. Cuidado com quem é referência para você na internet. Cuidado com quem você anda achando que é uma pessoa boa para andar. A conexão pode te levar para o inferno, ou ela pode te andar numa temporada sobrenatural de bênçãos. Por exemplo, durante muitos anos eu viajei pelo Brasil, Minas Gerais, pregando. Mas um dia eu resolvi, peguei uma igreja que ia fechar, 26 pessoas, no outro domingo tinha 12. Todo mundo me chamou de louco, porque o cara é deputado federal, o cara da liderança da igreja assume uma igreja que não tem ninguém. Ele tinha que assumir alguma coisa com 600 pessoas. Mas ali estava começando uma temporada sobrenatural na minha vida, e todos se conectaram comigo, estão experimentando hoje uma temporada sobrenatural na sua vida. Porque isso é o que Deus faz. Ele fez assim com Davi. Davi, ungido, mas perseguido pelo rei Saul. Ele teve que se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. Quem é que chegava lá atrás de Davi? Homem derrotado, endividado, depressivo, desacreditado, mal falado. E durante anos estiveram com Davi, até que quando ele assume o reino, os derrotados, fracassados, agora tinham um nome: Valentes de Davi.
e governaram com ele, porque eles se conectaram, alguém tinha unção, a temporada sobrenatural começou, e eles de derrotados passam a homens valentes. Deus vai te conectar a alguém, se prepare. Essa pessoa talvez já esteja com você, do seu lado. Se você está conectado com o seu pastor, que estava aqui falando da presença de Deus, do poder, fala em línguas, meu irmão. Essa é a conexão que Deus preparou para a sua vida. Ninguém vai conhecer o seu propósito ou a sua temporada sobrenatural trancado dentro do quarto, se isolando das pessoas e dizendo: ninguém vem me visitar. As pessoas não podem adivinhar o que você está passando. Teve um irmão que reclamou lá na igreja: tem 3 cultos que eu não vou, o pastor não vem na minha casa, eu estou num quarto fechado há uma semana. Aí mandei mensagem: irmão, eu não tenho visão sobrenatural para saber que você está no quarto trancado. Isso é um sinal de arrogância, que a pessoa humilde, ela vai pedir ajuda. Arrogante não, eu vou ficar aqui. Se alguém me ama, tem que vir aqui me tirar da cama. A arrogância afasta a honra. A soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. A temporada começa com uma pessoa, mas você só sabe que ela começou quando algumas coisas começam a acontecer. Você sente, tem uma conexão sobrenatural com alguém. Algo novo está acontecendo na sua vida. Só que a temporada sobrenatural é marcada por sinais, milagres, prodígios, maravilhas, livramentos, grandes bênçãos, coisas que você não consegue explicar, porque vem de Deus, é sobrenatural. O que é sobrenatural? Natural é isso. Sobrenatural é que está acima do natural. Você não está me entendendo? A igreja está substituindo o sobrenatural pelo natural. Mas o normal da igreja, o natural da igreja é ser sobrenatural. Porque o poder sobrenatural desafia as leis da física. Jesus andou sobre as águas. A lei da gravidade não tinha poder sobre ele. Jesus curou enfermos. A lei dizendo que agora você tem que morrer por causa de tal doença, ele anulava através do poder sobrenatural. E é isso que vai acontecer na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Irmão, eu quero dizer algo para você. Nós vemos na Bíblia o tempo todo o padrão do sobrenatural, da temporada sobrenatural. E ela já está começando na vida de muitas pessoas aqui. Ela está começando na vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Deixa eu dizer algo aqui. Tem pessoas aqui nessa igreja que vão entrar numa temporada sobrenatural financeira. Pastor, apareceu um dinheiro na minha conta. Pastor, tinha uma dívida, não sei como, a dívida foi anulada. A dívida foi cancelada. Pastor, eu estou querendo arrumar um quartinho para mim lá, só para ficar. Não, Deus quer te dar uma casa boa. Tudo é do tamanho da sua fé, de como você crê. Ele é Pai, Ele quer te dar o melhor. É um absurdo, pastor David, o dono do ouro, da prata, do diamante, criador de todas as coisas, a pessoa olhar para ele e achar quanto mais pobre, mais santo. Não é não. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Mas a religiosidade tem que sair da sua vida. Para você ser cidadão do reino, jogue fora a religião. Jesus não veio trazer religião, Ele veio trazer o poder sobrenatural do seu reino. Um reino de poder, um reino de milagre, um reino de glória, um reino acima das leis naturais do nosso mundo. Mas para entrar numa temporada sobrenatural financeira depende de fidelidade. A razão pela qual muitas pessoas não entram nunca numa temporada sobrenatural é porque ela requer uma atitude também. Arrependimento, humildade.
perdão. Jesus falou: tudo que vocês pediram ao Pai, crendo em oração, será feito. Ponto. Aí ele continua outra frase, sabe o que ele disse? E quando você estiver orando, lembrar que tem algo contra alguém, vai lá e resolve. Jesus está dizendo: tudo que você pedir para o Pai, Ele vai fazer, desde que você aprenda a perdoar. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus vem com providência divina e temporada sobrenatural, se nós nos arrependermos. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. O que é converter dos maus caminhos? É se arrepender. Aí sim eu vou ouvir a sua oração. Aquilo que impediu a oração de chegar no céu vai chegar. Eu vou responder com poder, vou sarar a sua terra, seu casamento, a sua casa, a sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida espiritual. Eu vou sarar. Haverá providência divina quando houver arrependimento. Deixa eu dar exemplo para vocês na Bíblia, rapidinho. Eliseu vivia na cola de Elias. Elias era um profeta vivendo a temporada sobrenatural. Poder, vinha fogo do céu, parava o tempo. Mandou parar de chover 3 anos e alguma coisa, e parou de chover. Mandou a chuva voltar, a chuva voltou. A temporada sobrenatural te dá o poder de estar acima das leis da natureza. Josué precisava da luz do dia para lutar, e mandou o sol: pare. Deus parou o sol e o tempo para iluminar a guerra, para ele ganhar. Mas Eliseu não estava na temporada sobrenatural. Eliseu estava só ali aprendendo, andando com Elias, e falou: Elias, eu quero ter poder dobrado do que você tem. Olha a ousadia. Você acha que Deus acha ruim quando você é ousado? Você não precisa ser ganancioso, querer ganhar tudo para você e passar a perna nos outros. Mas você ser ousado e querer crescer, Deus fica alegre com isso. Você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. No mínimo espiritualmente você já está crescendo hoje. Aí Elias falou assim: Eliseu, tudo bem, eu topo. Se você me vir quando eu for levado por Deus, pega a minha capa, aí vai começar a temporada sobrenatural sobre a sua vida. Como é que Elias foi levado para o céu? Quem pode me dizer aí? Carruagem de fogo? É isso, irmão? É? Quem crê nisso? Vocês estão com dúvida, né? Foi carruagem de fogo que levou Elias? A Bíblia diz que Elias e Eliseu estavam andando juntos. De repente, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo separou os dois. Elias olha para o lado e viu Eliseu olha para o lado e viu Elias sendo levado por um redemoinho. Está vendo que até você ficou distraído com a carruagem de fogo, mas Eliseu não. A carruagem passou, ele não estava nem para a carruagem, ficou olhando para Elias. Elias foi levado, ele pegou a capa. Começa então uma temporada sobrenatural, porque ele não deixou a distração tirá-lo do foco de uma vida sobrenatural, de uma vida de aprendizado, de humildade, primeiro para sentar a ouvir, para depois subir para falar. Eliseu realizou, a Bíblia diz que Elias realizou 7 milagres. Eliseu morreu e tinha feito só 13. Mas ele pediu unção dobrada. Ei, acorda, olha aqui para mim. Elias fez 7 milagres, Eliseu 13, era para ter feito 14, ele morreu. Só que um dia alguém colocou uma pessoa dentro do túmulo de Eliseu, e os ossos dele ainda morto, 14º milagre aconteceu. A temporada sobrenatural é tão violenta, que depois que você morrer, ela continua sobre você ainda. Eu me lembro de um pastor que um dia foi satanista, dando um testemunho de que o demônio qual ele servia pediu para ele ir num cemitério encomendar um corpo de 4 dias. E ele foi lá, encomendou com o coveiro, pagou o coveiro. Quando ele foi tirar o corpo, mal cheiroso, já de 4 dias do caixão,
o demônio que ele servia se materializou e falou assim: não toca nesse corpo. Por quê? Eu já paguei o coveiro, eu tenho esse corpo que você pediu. Não, esse corpo pertence ao homem lá de cima. Se Deus cuida de você, até quando você for para a cova, imagina agora o que Ele não está fazendo sobre a sua vida. Ele está cuidando. Ei, Ele cuida de você. Ele está cuidando de você. Contei para o pastor David uma história de um pastor que tem uma casa de recuperação, mas as pessoas ficavam endemoniadas lá dentro, os demônios atormentando ele. E um demônio falou para ele assim: eu vou colocar as autoridades da cidade contra você. E tudo que esse demônio falava acontecia. Ele falou: meu Deus, agora os demônios vão colocar delegado, prefeito, juiz contra mim. O demônio falou assim: não, seu idiota, eu vou colocar os pastores da cidade contra você. Você não entendeu? Os demônios não reconheciam juiz, delegado como autoridade, reconheciam a autoridade dos homens de Deus naquela cidade. Por isso, você foi chamado para realizar as obras de Deus e quebrar, destruir as obras de Satanás. Ah, meu irmão, eu podia falar tanto aqui, mas olha, Moisés tinha 40 anos quando matou um soldado no Egito e teve que fugir. Ficou 40 anos pastoreando ovelhas do seu sogro Jetro. E um dia ele estava pastoreando as ovelhas, ele viu um arbusto que pegava fogo. No deserto é comum um arbusto pegar fogo, por causa do calor, da sequidão. Mas esse arbusto que ele viu pegava fogo, mas o fogo não consumia. Ele percebeu algo sobrenatural acontecendo, a eternidade invadindo o tempo normal. Olha, a temporada sobrenatural na sua vida é a eternidade entrando na sua história e mudando tudo o que tem que mudar. E ele olhou para aquilo e foi até aquele arbusto, algo sobrenatural acontecendo, ele percebeu, e ali ele ouviu uma voz: Moisés, tira os sapatos, porque agora você vai pisar em terra santa. Deus estava falando para ele: Moisés, durante 80 anos você andou com os seus pés, com os seus sapatos, vivendo prisioneiro do tempo. Teve o tempo de aprendizagem, o tempo de preparação para o propósito. Mas agora você vai parar de andar com o seu sapato e vai começar a pisar sobre o sobrenatural. Eu vou te enviar ao Egito, lá haverá maravilhas, sinais vão te acompanhar, o povo será liberto, e a resposta à oração do meu povo que sofre agora vai chegar através de você. Josué andava com Moisés, mas não estava na temporada sobrenatural. Aí Deus visita Josué e fala assim: como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Ser apenas forte e valente, não se intimide, não foi eu que te mandei, vai e realiza, Josué. Josué vai e começa a conquistar, até que Deus fala assim: ó, para vencer e entrar em Jericó, vocês vão dar uma volta no primeiro dia, uma volta no segundo dia, tudo em silêncio, carregando a arca da aliança. Uma volta no terceiro dia, uma volta no quarto dia, uma volta no quinto dia, uma volta no sexto dia, mas no sétimo dia eu quero que vocês deem 7 voltas em volta de Jericó. Quando você imagina essa história, você pensa que Jericó era uma vilinha, né? Aqueles, oh, glória a Deus, vamos lá. Não, irmão. 32 quilômetros de extensão para dar volta na cidade. O que isso quer dizer? Andaram 32 quilômetros em silêncio por dia durante 6 dias, mas no 7º dia andaram mais de 200 quilômetros em silêncio carregando a arca. Aí você me pergunta: por que Deus dificultou tanto? Irmãos, porque logo o impossível ia acontecer, uma cidade viria abaixo, as muralhas iam cair. Quando o impossível está prestes a acontecer, Deus vai exigir mais de você. Tem gente que não quer pagar preço de jejum, não quer pagar preço de oração, não quer pagar preço de nada. Uma geração que quer tudo venha na mão, mimimi, choradeira. Mas com Deus é diferente. Você quer algo de valor na sua mão, você quer algo espiritual na sua mão,
paga um preço. Jesus pagou o preço da sua salvação, mas existe uma cruz que eu tenho que carregar, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Ele. E a cada dia eu sou preparado, e o impossível vai acontecer. Deus exige mais de mim, mas quando Ele exige mais, eu vou e faço. Chega algo sobrenatural com isso, poderoso das mãos de Deus. Quem está me entendendo aí? Davi, pastor de ovelhas, já falei sobre ele. É ungido, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Recebe a segunda unção, ele é rei de Judá. A terceira unção, ele então é rei de toda Israel. 3 unções. Um propósito só Deus tinha para a vida dele: ser rei, governar o seu povo. Mas foram 3 temporadas diferentes. Ei, Davi era um homem que derramou muito sangue. Mas quando ele chega a um terreno e vê naquele terreno e quis construir o templo para o Deus, ele não derramou sangue para conquistar aquele terreno, ele deu uma oferta. E o dono do terreno falou assim: não, rei, eu quero te dar esse terreno. Eu falei: não vou dar nada para o meu Deus que não me tenha custado algo, tem que me custar. Eu quero pagar um preço, honrar o meu Deus. E ali foi erigido o templo que o seu filho Salomão ergueu. Tem gente que quer que o sobrenatural aconteça, mas não quer pagar preço nenhum, principalmente quando se fala de dinheiro. Eu falo na minha igreja, irmãos, eu nunca dei um tostão para a igreja. Você está assustado de ver um pastor falando isso, né? Eu nunca dei dinheiro na igreja. Primeiro, foi Deus que me deu, eu só devolvo o melhor que eu posso. Eu sempre devolvi, porque oferta é honra, dízimo é obediência. Você não é obrigado a ser dizimista. A Bíblia não é um livro de obrigações. A Bíblia não obriga eu a amar você, mas ela dá uma dica: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolha. Você quer ser abençoado? Ame o próximo como a ti mesmo. A Bíblia não me obriga a tomar Santa Ceia, mas Jesus deu uma dica para você ser abençoado: fazer isso em memória de mim. A Bíblia não te obriga, ela só te dá a opção de ser abençoado ou não. A Bíblia não te obriga a ser dizimista, ela apenas diz: trazei o dízimo, fazei prova de mim, eu abro a janela dos céus. Aqueles prejuízos, doenças e dinheiro que acabava, de repente vai parar, porque o devorador será repreendido. O amém, quando você fala disso, é mais fraco. Vamos para Jesus. 30 anos vivendo com o papai e com a mamãe. Jesus, carpinteiro, fazia porta, janela, mesa, cadeira. Também era comerciante com seu pai, porque fabricava e tinha que vender. Com 30 anos ele vira para a mãe dele e diz assim: mãe, está na hora de eu ir. Ô meu filho, você vai agora ressuscitar mortos? Você vai dar vista aos cegos? Você vai expulsar demônio? Você vai pregar o evangelho? Não, primeiro tem que fazer uma coisa. Jesus vai até o Rio Jordão, chega diante de João Batista, que era a autoridade que estava batizando naquele lugar. João tinha 300 discípulos, batizava 5, 6 mil pessoas por dia. Jesus chega lá e ele: eu não posso te batizar, Jesus, você é maior do que eu tenho que ser batizado por você. Jesus olha para ele: João, deixa assim, vamos cumprir a justiça. O que ele quis dizer? João, quem é a autoridade que batiza aqui, não é você? Antes que venha unção e temporada sobrenatural comece sobre a minha vida, primeiro eu tenho que me submeter. O meu poder é maior do que o seu, minha visão é maior do que a sua, mas poder sem autoridade é ilegal. O demônio tem poder, mas é tudo ilegal, porque ele não tem autoridade. Por isso que você expulsa demônio em nome de Jesus. Por menor que seja a sua fé, você tem mais autoridade, você tem poder e autoridade em Jesus. E Jesus falou: como é que eu vou poder pregar o evangelho? Como é que o Espírito Santo virá sobre mim? Se essas pessoas não me virem submeter diante de alguém, eu agora vou me submeter. E João Batista batiza ele. Quando ele levanta, os céus se abrem, o Espírito desce, unção dobrada, e Deus fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vai começar agora a temporada sobrenatural, e ele vai cumprir os seus propósitos aqui na terra. Quero terminar dizendo algo.
Unção ofende. O sobrenatural incomoda e ofende. Tem pessoa que vai embora da igreja quando ela vê uma pessoa vomitando um câncer do lado dela. Tem pessoas, já existem pastores que dizem assim, ó, não vamos falar em línguas estranhas no microfone não, para não constranger os visitantes. A igreja tem que voltar a orar e jejuar. Cristão que não ora e não jejua está perdido. Cristianismo sem poder é religião. Não admita mais viver uma vida sem o poder sobrenatural de Deus. Você não pode, não deve, olha o meu conselho, escuta aí. Você não pode, não deve viver uma vida sem o sobrenatural. Isso é religião, isso é fraqueza, isso não é poder de Deus. Porque onde está o poder de Deus, acontece tudo que aconteceu na vida de Jesus. O que Jesus fazia? Fala comigo, Jesus fazia 4 coisas. Então você vai aprender e vai repetir comigo, tá? Fala assim, Jesus pregava, Jesus ensinava, curava enfermos e expulsava demônios. Hoje em dia, não vamos orar para manifestar demônio aqui não, porque os visitantes vão embora. A irmã já falou comigo que ela veio de uma igreja que tinha isso. Se acontecer que ela vai embora, não vamos perder essa família. Não, mais interessa agradar a Deus do que os homens. E Jesus teve 25% do seu ministério expulsando demônios. Ele pregava. O que ele pregava? Sobre o reino, o tempo todo o reino de Deus, o reino do seu Pai, o reino de poder. Ele ensinava, o que ele ensinava? As pessoas viverem uma vida abençoada. Ame ao próximo, pague o mal com o bem, perdoe, não meça, porque a medida que você medir será medido, não julgue. Então ele pregava sobre o reino, ensinava, curava todos os enfermos e expulsava demônios. A igreja não pode perder isso. A igreja tem que ter pregação, ensino, tem que orar para o demônio sair, tem que orar para o inferno ser curado, tem que falar em línguas estranhas. Não pode abrir mão dessas coisas, porque senão o espírito é expulso da igreja, a igreja morre. "30 anos se submetendo ao seu pai e sua mãe." Tem gente que quer uma temporada sobrenatural na sua vida, mas não obedece, não submete a ninguém, não aceita a liderança do seu pastor, não respeita pai e mãe, não respeita a pessoa que é o inquilino da casa onde ele aluga, fala mal de todo mundo, é contra todo mundo, fala mal de todos os políticos, não ora por ninguém. A temporada sobrenatural não vai acontecer, a não ser a temporada de Satanás. Mas quando você se submete a alguém que Deus colocou sobre a sua vida, ai de mim, irmãos, eu não vivo sem uma autoridade sobre a minha vida. A bênção que está sobre a minha vida é porque eu me submeto à minha autoridade. Quem não se submete não tem direito a uma temporada sobrenatural. Será que após essa noite você vai conseguir dormir em paz, sabendo que você nunca experimentou o sobrenatural? 2021 chegou a hora de mudar a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Chegou a hora ser batizado com o Espírito Santo. Chegou a hora da cura. Chegou a hora de você falar assim: eu quero romper a minha vida financeira, eu quero romper a minha vida espiritual, minha vida nunca mais será a mesma. Começa a falar agora na língua dos anjos, na língua dos anjos, na língua dos anjos. Oh Deus poderoso, derrama sobre esta igreja agora a unção do poder do sobrenatural, uma temporada sobrenatural começando na vida dessa mulher, na vida dessa senhora, na vida desse jovem, aumentando mais o pastor dessa igreja. A cada dia o sobrenatural mover, essas paredes ficarão pequenas, vai ter que alargar a tenda, vai ter que crescer, vai invadir essa cidade, vai invadir as casas, vai destruir as obras do inimigo, vai destruir as obras de Satanás nessa cidade. Os planos deles serão frustrados, porque nós
teremos nesse lugar pessoas com poder sobrenatural acima dos poderes das leis da natureza, e vão invadir o inferno e tirar pessoas de lá para o céu, tirar das trevas para a luz. Começa agora a falar, começa a falar na língua dos anjos. Este lugar é o lugar do sobrenatural. Aqui nós oramos em línguas, aqui nós expulsamos demônios, aqui nós expulsamos as doenças, aqui nós pregamos o evangelho do reino de poder, aqui nós ensinamos como ser de Deus, como ser de Jesus. É o lugar do poder de Deus. A igreja não vai morrer, a igreja vai ser levantada. Homens e mulheres serão levantados para os remanescentes do último tempo, para a volta de Jesus. Ele está voltando e não quer levar uma igreja morta, ele quer levar uma igreja viva, cheia do poder, cheia de fé, cheia de fé, cheia de fé. Cheia de poder, cheia do Espírito, cheia da virtude do Espírito, cheia do poder para pregar, para orar, para ousadia, para ganhar a sua família, para ganhar o seu filho, para tirar o seu filho das drogas, para tirar o seu marido do alcoolismo, para tirar as obras do inimigo contra a sua família. O poder de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. O sobrenatural está começando, ele vai acontecer. A temporada sobrenatural já está começando. Chega de viver escravo do tempo, prisioneiro do tempo. A nossa vida agora é romper no sobrenatural. Seja exaltado, exaltado neste lugar. O teu povo se consagrando, o mover de Deus. O vento do Espírito sopra neste lugar. A cura está chegando para esta mulher. Agora a libertação está chegando para esse jovem. A libertação, porque o poder do Espírito está neste lugar. O poder de Deus está neste lugar. Está agora na sua casa, está sobre a sua vida. É o último tempo. O Rei está voltando. O Rei está voltando e vai levar uma igreja cheia do poder sobrenatural junto com ele. Eu dou uma ordem. Se houver algum espírito maligno contra a vida dessa pessoa, que se manifeste agora para ser expulso pelo poder de Deus. Que se manifeste todo o poder oculto das trevas contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher, porque agora você será desmascarado, você será humilhado pelo poder sobrenatural de Deus. Eu te dou uma ordem. Você agora se manifeste, você agora mostre se você está com a vida dessa pessoa lá na casa dela, no trabalho, esperando ela lá fora. Venha até aqui, porque você será desmascarado, você será destruído agora pelo poder de Deus. Continue adorando, continue adorando. Onde a presença de Deus está, o mal não consegue ficar, o mal não consegue prevalecer, o mal não consegue ter vida. É só o começo, igreja. É só o começo. Eu quero declarar o que eu declaro no altar da minha igreja. Essa igreja, neste ano de 2021, vai conhecer sinais, maravilhas, milagres, prodígios que nunca viu. Que assim seja, Pai.
ligado na terra, ligado nos céus, essa palavra que nós estamos concordando agora. Sua vida nunca mais será a mesma. Louve o nome do Senhor, aplaudindo Ele com a sua boca aberta. Aleluia. Eu falava com o pastor David que o espírito do anticristo é anti-ungido, é anti-unção. Trabalha na igreja substituindo as coisas. Ele tira o sobrenatural para colocar o natural. Aconselhamento é bom? É, mas ele tem um limite. Demônio não ouve conselho, você não pode eliminar a libertação. Tem coisa que não é conselho, é um demônio que está ali, você tem que ter libertação. Muitas igrejas não têm isso mais. Psicologia é bom? É coisa de doido, pastor? Não, é muito bom psicologia. Só que tem coisa que não tem nada a ver com psicologia espiritual. Então a psicologia não pode substituir discernimento de espírito na igreja. A igreja tem que buscar discernimento de espírito. Por mais que a igreja fique bonita, isso não pode substituir a presença de Deus. Porque a presença de Deus, você pode estar num barraco, sem cadeira, chão batido, e ali é o melhor lugar do mundo. Então transforma este lugar no melhor lugar do mundo. Não porque está bonito, mas saia daqui com a presença, permaneça com a presença lá fora. Traga ela quando você entrar, porque a igreja que vai mudar o mundo não é a igreja que você vai, é a igreja que você é lá fora. Deus te abençoe. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui honrando o nome dele. Obrigado, pastor. Amém.